Receber aqui o Dr. Asdrubal Falavinha. Dr. Asdrubal, neurocirurgião, é um amigo nosso, inclusive, né? Também, e é um médico que tem aí já um conhecimento, professor da Universidade de Caxias do Sul, atual vice-reitor da Universidade de Caxias do Sul, e fala em Falavinha, de que família, aquela pergunta dos gringos, de que família tu é, hein, Asdrubal? Tudo bem, bom dia, obrigado pela presença aqui. Tudo bem, bom dia, Alberto Meneguzzi, é um prazer estar aqui contigo. Hoje eu quero parabenizar também todos os ouvintes da Rádio Caxias, nesse belo domingo. E assim, eu sou da família Falavinha, do Antônio Matias Falavinha, lá de Flores da Cunha. Então, mas muitas vezes confundem o Antônio Matias Falavinha com o Joseph, que é o José Falavinha, que era o meu tio que morava aqui em Caxias. Os dois trabalharam juntos toda a vida na parte da medicina. E aquela residência que tinha dos Falavinha ali perto do Sagrada Família. Eu morava por ali e logo em seguida ali tinha... O pessoal disse, nossa, aqui é a residência dos médicos aí, dos Falavinha. Ela é da tua família? Sim. Da tua família? Sim. Com certeza. Um lugar muito bacana ali, um lugar muito bacana. Né? Continua residindo ali alguém ou não? Olha, eu acredito que não. Mas era da tua família, Sim. né? Então tá certo, então estava com razão, era vizinho ali da família. Doutora Asdrubal, vamos falar sobre... Primeiro, uma coisa que chamou... O senhor é uma pessoa muito ligada também, né, como professor da Universidade de Caxias do Sul e com a experiência de quase 3 décadas trabalhando na universidade, na medicina, trabalhando. Quantos jovens médicos, quantos médicos passaram pelas suas mãos, enfim, que o senhor conhece. Chamou muito a atenção nessa semana, nas últimas semanas tem chamado, até estava lendo no Estadão, na Folha, no Globo, no Estado de Minas, nas revistas, enfim, os grandes veículos de imprensa sérios de jornalismo profissional estavam tratando essa notícia dos cursos de medicina e da baixa avaliação dos médicos formados, né? Com alguns cursos de medicina com notas baixíssimas, né, e o governo federal querendo, né, dar uma dura aí nesses cursos que tiveram nota baixíssima. E a gente já falou muitas vezes aqui, inclusive com o Dr. Luciano Santos, que é o presidente da MEX, sempre preocupado também com a qualificação dos novos médicos. Né? No que isso preocupou esses números aí em termos de... que são números nacionais, né? São números de várias universidades nacionais, mas que chamou atenção assim pela nota, né? Notas muito baixas e uma intenção do governo federal de dar uma dura nesses cursos aí, de botar, melhorar, né, a avaliação desses cursos. Isso que tu colocaste é um assunto de interesse social, porque afinal de contas a vida é o bem principal das pessoas. E as pessoas, quando estão com o seu médico, a primeira coisa que vem é o grau de credibilidade e confiança com o médico, sabendo que ele se imagina que ele seja uma pessoa bem treinada. Então, o ENAMED, ele avaliou os alunos do último ano do curso de medicina, eram 100 questões, e aí tu traz uma evidência científica, numérica, do grau de qualidade de formação do estudante de medicina. Se tinha uma ideia que algumas universidades não tinham um aprofundamento da educação médica, mas agora tu tem inúmeros, e números não mentem. Então praticamente se identificou que 1/3 das escolas médicas elas foram insuficientes na formação do seu aluno. E isso impactou bastante a mídia e espera-se sempre que isso gere resultados positivos de melhorias. Porque assim, toda vez que o aluno entra numa escola médica e a gente faz com que o aluno sempre pesquise, procure conhecer a escola que você vai passar os próximos 6 anos. Ou seja, tu pegar 6 anos da vida de um jovem e ele, ao final dos 6 anos, saber que ele, mesmo tendo cumprido com todas as tarefas, ele não está apto, vamos dizer assim, de segurança de exercer medicina, é uma coisa muito ruim. Então a gente sempre diz, olha, verifica a escola que tu vai
fazer a tua prova, que tu vai entrar, ela tem que ter um grau de credibilidade, de confiança elevado, e mostrou aí que 1/3 das escolas não tem essa elevada credibilidade, tem falha na formação médica, e a gente vê isso nacionalmente. Praticamente aqui no Rio Grande do Sul, a UX, ela está com uma nota muito boa, praticamente excelente, ótimo. São 47% no Brasil das escolas, a UX está dentro Esses 47%. Dessas quantidades. Agora, eu até estava lendo um artigo aqui do presidente do Conselho Federal de Medicina, o José Irã da Silva Galo, presidente do Conselho Federal de Medicina. E ele escreveu até num jornal, acho que é o Estadão, cerco ao ensino médico sem qualidade. Aí ele faz uma pergunta já no início do artigo dele: quantidade ou qualidade? Porque todo mundo quer curso de medicina, né? Todo mundo quer curso de medicina na sua cidade. Todo mundo. Mas aí, quantidade ou qualidade? Vamos dizer assim, o curso de medicina, ele sempre chama atenção. Chama atenção pelo destaque social e pelo preço, pelo valor, muitas vezes. E praticamente o médico, ele tem que ser resolutivo. Senão ele vai, vamos dizer assim, gastar mais o dinheiro público. Então ele tem que ser resolutivo. Então, com certeza, a qualidade, ela é fundamental. Sem a qualidade, tu não pode ter a quantidade. E aí, essa profissão toda do médico começa a perder a credibilidade. Então, o ponto importante também que os conselhos falaram, não, nós vamos ou não dar a certificação, que é o registro médico para esses alunos desqualificados. Não, o aluno muitas vezes ele não tem a culpa. Ele entrou numa instituição que ele tinha credibilidade, que essa instituição poderia formá-lo como um médico adequado, e ao entrar, ele acreditou, cumpriu todas as fases, só que ao final ele viu que ele está muito distante de uma média nacional de adequação em relação ao conhecimento médico. Então, assim, tem que ser visto os dois pontos. O que fazer com esses alunos que não alcançaram uma média adequada, eles têm que ter uma capacitação a mais, e principalmente a instituição. A instituição ela tem que ser revista como um todo o seu ensino médico. Agora, pelo que o senhor acompanha, doutora Asdrubal, são necessários mais médicos? Pelo número de faculdades, de universidades, enfim, pelo número de estudantes que se formam e que estão preparados, são necessários mais médicos ainda no Brasil? Assim, eu digo que não é a quantidade, de novo, é a qualidade. Mas dizem que em áreas distantes, áreas rurais, a gente não tem médico. Mas aí a gente tem que qualificar essas áreas para poder receber o médico. O que o médico não quer é ir numa área distante e não ter as condições de exercer uma boa medicina. Então, muitas vezes falam, não, o interior não tem um médico, é que muitas vezes tu não tem condições de fazer um diagnóstico simples, tu não tem exame de sangue, exame radiológico e etc. Então, não tem os equipamentos, né? Tu tem que qualificar, porque o médico também ele se sente desmotivado se ele vai em alguma área e não consegue cumprir com a sua função de fazer um diagnóstico, um tratamento adequado. E isso tem que ser reorganizado. Então, não é simplesmente colocar mais médicos no nosso território nacional, mas também qualificar os locais para que esse médico possa cumprir com excelência a sua função. Isso eu não entendi, que as faculdades já estão preparando os médicos para essa realidade, quer dizer, fica alerta aí que daqui a pouquinho tu vai trabalhar em algum lugar que não tem os equipamentos que tu precisa para trabalhar, tu vai ter que te virar nos 30 aí, né? Que não é o ideal na saúde, né? Em qualquer área da saúde. Mas esses alertas estão sendo dados? A gente prepara, tanto é que os alunos aqui da Escola Médica de Caxias do Sul, eles passam em diferentes cenários. Então eles conhecem o cenário ideal, o cenário mais afastado. Então nós temos um dos internatos que praticamente só a UX tem, que é o internato rural, em que os alunos passam um período
no campo rural para fazer visitas domiciliares junto com o professor. Então, eles conseguem entender a dinâmica da saúde no Brasil, que não é só o hospital de luxo, mas também as unidades básicas de saúde, as UPAs e também o meio rural. Então, eles compreendem isso, mas eles esperam sempre um apoio do município para dar as condições ideais ou próximas ao ideal para cumprir e exercer a sua função. Claro. Eu estava vendo aqui outra manchete também de jornal que dizia assim, novas faculdades, né? Puxam índice e 38% dos médicos concluem cursos privados sem qualificação mínima. Isso é muito grave, né? Sem qualificação mínima é grave, né? Não é exagero, não. Os números mostram isso. Né? De novo, por que a gente abre uma escola médica? A gente abre para a sociedade, para ter médicos adequados para tratar o bem mais importante, que é a saúde de uma comunidade. Então, essa é a missão. É que nem a gente fala da missão da Universidade de Caxias do Sul, é a formação integral da pessoa. Então, não é só a parte técnica, tu tem que também lidar com a parte emocional, a educação das emoções, a empatia, o humanismo e tudo mais. Mas isso voltado para as pessoas, para a comunidade. Se tu desvincula essa missão e coloca numa planilha em relação a valores, eu abri essa faculdade para ganhar dinheiro, aí tu desvincula qualidade realmente com o resultado que tu vai adotar. O senhor entende que porque a maior reclamação dos pacientes em relação a médicos, e existe reclamação em relação a médicos, é a questão da humanização, né? A gente sempre ouve, né? As pessoas dizem, aquele médico nem me olhou na cara, aquele médico nem conversou comigo, aquele médico me atendeu com pressa. O que a gente ouve realmente das pessoas quando se trata de saúde na relação médico-paciente, em alguns casos é isso. Isso é fundamental também para um bom médico, doutora Zdrubo, quer dizer, ter essa humanização de saber parar, de saber conversar, de saber ouvir e de não fazer uma consulta assim de qualquer jeito para cumprir tabela. Isso é o início de qualquer relação médico-paciente. Então, todo o ensino que a gente faz inicia, tu é médico, então se imagina que tu gosta de pessoas. E se tu gosta de pessoas, tu gosta de relacionamentos. Essa parte da empatia, do humanismo, é o que cura já 30% das pessoas que vêm ao consultório, que muitas vezes ela quer conversar, ela quer ter um pouco de segurança, e isso, a segurança, a confiança no médico é tudo. Uma vez que ela confia em ti e tu dá a tua determinação, a tua orientação médica, seja na medicação, nos cuidados, doutor, eu já estou melhor. Então, isso que tu falaste, um sorriso, conversar, olhar nos olhos, ter uma empatia com o paciente, isso aí é fundamental. Faz parte da formação médica, né? Parte da formação médica, praticamente, eu trabalhei no CREMERS, como conselheiro do CREMERS aqui, e a gente tinha muitas situações de, vamos dizer assim, problemas de relação médico-paciente, que terminava muitas vezes em judicialização e ia lá para o CREMERS, e praticamente a gente sabe que 80% disso é uma falha da relação médico-paciente. É de sentar, olhar, falar, sorrir, conversar e definir o que é possível realmente do tratamento, tu impor o tratamento ao paciente e o que não é possível. Quer dizer, a gente não pode garantir cura, não. A finalidade é melhorar a qualidade de vida, diminuir sofrimento, mas não é uma garantia da cura. E essa conversa, muitas vezes, com o paciente, mesmo em cirurgias, a gente tem que ser verdadeiro. Tem que falar a verdade, o que o tratamento pode te ajudar, o que não pode. E essa é uma relação de confiança que, se desde o início não se estabelece, não tenho dúvida que o paciente vai procurar um outro colega para ser atendido. Quero mandar um abraço para um médico da minha família, o Fernando Benegussi, né, Margot? O doutor Fernando Benegussi atendia toda é um médico de família, vamos dizer assim, né? Toda a família vai nele, né? Mas a mãe da Margot, que faleceu esse ano, também era paciente do Dr. Fernando. O Dr. Fernando é um cara muito calmo, assim, conversava, olhava nos olhos, e ela dizia,
é o melhor médico do mundo. É isso aí. É uma senhora de mais de 90 anos, mas só pela, né? Só pelo fato de ele ouvi-la, ter atenção, conversar com ela, para ela, ele era o melhor médico do mundo. Mas, com É certeza. isso, né, doutor? É isso, e a gente ouve. Ontem eu estava no consultório e a paciente veio, falou, sorriu, conversamos, ela disse, doutor, já me sinto bem. Só não conversa. Só na conversa. E a gente sabe que isso é uma questão de gerar no paciente também um certo grau de confiança nele, de que ele pode sim melhorar sua condição de saúde. Bom, o doutor Asdrubal é também neurocirurgião e a gente ficou numa dúvida aqui. Qual é porque a gente quer falar sobre problemas de coluna, né? Aí eu e a Margot estávamos discutindo lá em casa, o neurocirurgião e o ortopedista. Qual é a diferença entre um neurocirurgião e um ortopedista e, assim, as semelhanças no trabalho? Sim. A gente tem algumas áreas em medicina que elas são um cruzamento de especialidades. 2 ou mais especialidades trabalham na mesma área. Então, a área da coluna, ela não é uma especialidade, a coluna não é uma especialidade, é uma área de atuação. Essa área de atuação perfaz a especialidade da ortopedia e da neurocirurgia. Então, dentro da formação na residência médica da ortopedia, eles têm atuações na área de coluna, assim como dentro da residência médica em neurocirurgia, a gente tem também atuação na área de coluna. Então, eu praticamente trabalho com um colega meu, que foi colega meu de medicina lá na PUC. Então, a gente trabalha junto já há 35 anos. Eu sou neurocirurgião, ele é ortopedista. Então, a gente faz uma sinergia de conhecimento. A gente agrega conhecimento. Então, essa é uma área de atuação que perfaz tanto a ortopedia quanto a neurocirurgia. A doutora Asdrubal Falavinha, que é médico neurocirurgião e mestre e doutor em neurocirurgia. E nós vamos falar sobre coluna agora. É normal falar, se fala ainda em bico de papagaio, nós estávamos falando aqui no intervalo em haste de platina. Lembro que não é pouco tempo atrás, mas há algum tempo as pessoas ficavam com gesso, faziam uma cirurgia de coluna, ficavam com gesso. Isso é comum, não existe mais isso, né? Não. Isso agora a gente tem alguns coletes que, quando é necessário, mas são muito melhores de utilização do que o gesso. Aquele gesso, num calor, num dia como hoje, é impossível, né? Sim, tu usar o gesso. Chegar a 30 graus de gesso. Agora, no que evoluiu a cirurgia? As pessoas têm muito medo ainda tem um diagnóstico de problema de coluna, tem que fazer uma cirurgia, tem muita gente que tem muito medo de fazer cirurgia de coluna. Ainda bem. Ainda bem? Ainda bem que as pessoas têm medo de fazer a cirurgia de coluna, porque nem sempre precisa da cirurgia. Eu posso dizer que praticamente eu vou no consultório, de cada 10 pacientes com indicação de cirurgia, praticamente 2 realmente necessitam de cirurgia. Mas e por que esse ato assim de indicação para cirurgia e de necessidade de cirurgia? Vamos dizer assim, tem uma... Não, gera um outro debate aí, não, né? É que tem uma cultura bastante forte. As pessoas, elas têm que saber que o envelhecimento chega para todos. Tá? Depois de uma certa idade, vamos dizer assim, 30 anos, tu já começa na ressonância magnética, que é um exame muito bom, muito preciso, mas ele já detecta pequenas degenerações, ele já mostra. Então a pessoa vem depois dos 30 anos com uma ressonância dizendo, doutor, eu tenho desgaste na coluna. Eu digo, que bom, né? Que bom, porque isso mostra que tu está vivo, que tu está envelhecendo, faz parte da evolução natural da pessoa. E muitas vezes essa mesma pessoa tem dor. Então, o grande problema é quando tu começa a correlacionar qualquer dor nas costas com aquela ressonância que mostra um grau de envelhecimento que é natural para a pessoa daquela idade, 30, 40, 50 anos. É aí que vem o problema. Eu tenho uma dor nas costas, eu fiz uma ressonância, eu tenho desgaste da coluna, logo a dor das costas vem da coluna. Isso é muito simplista, né? Praticamente mais de 30 causas
são as causas de dor nas costas. Então, as dores nas costas maneira é a de postura, e uma delas é a coluna. Então, esse é o problema quando vem com essa inversão de valor de que a dor das costas está relacionada com a coluna, e aí vem o resultado mais simplista ainda. Se eu operar a coluna, fico bom. Então, operar a coluna. Então, esse é o ponto que, como a gente falou antes, a empatia, a conversa e tudo mais, ela tem 100% resolutividade. Tu tem que mostrar ao paciente que aquela coluna que tem desgaste é natural para a idade dele, que a dor não vem da coluna e que tem alguns hábitos que tem que ser modificados para ele melhorar da dor. Tem que baixar o peso, tem que ter uma atividade física rotineira, parar com o cigarro, porque o cigarro diminui muito a circulação dessas cartilagens da musculatura, cuidar da postura. Então tem coisas que se faz que melhora a dor e não tem nada a ver com a coluna. E aí essa conversa ela é extremamente importante e posso te dizer que... O médico vai detectar ali já, né? Nessa conversa. E é isso que a gente faz muito no consultório. Mas tem um paciente que quer fazer cirurgia. Tem aquele paciente que, eu preciso de uma cirurgia. Ele dá o diagnóstico dele mesmo. Tem esse tipo de paciente ou não? Tem o paciente que insiste em fazer a cirurgia. E eu digo, olha, eu não vou te fazer a cirurgia porque eu sei que tu não vais ficar bom. Porque assim, a responsabilidade é do paciente e também do médico na cura do paciente. Os dois são corresponsáveis. Eu faço a mesma cirurgia, em 10 pacientes. Se eles se cuidarem bem depois da cirurgia e cumprirem com todas aquelas orientações que eu encaminhei para eles, perder peso, atividade física, cuidar da postura e tudo mais, eu não tenho dúvida que eles vão ficar bem. Agora, se eles não fizerem a parte deles, eles não vão ficar bem, independente da cirurgia, da melhor cirurgia que eu faça. Então é importante o paciente saber que não é simplesmente fazer a cirurgia e aí eu estarei bem. Não, tu tem que cumprir com a tua tarefa e eu faço a minha cirurgia. Também muitos vêm com a expectativa de continuar o mesmo estilo de vida. Não, eu gosto de jogar bola, eu gosto de fazer isso. E eu quero fazer a cirurgia para voltar a ter um jogo de futebol de alta performance. Não, esse tipo de cirurgia não te permite tu voltar em alta performance. Bom, se é isso, eu não quero fazer a cirurgia. Então, essa relação verdadeira que tu tem que ter com o paciente é importante, porque muitas vezes a perspectiva do paciente não é a perspectiva do resultado. E esse alinhamento, ele é fundamental para o paciente se sentir satisfeito com a cirurgia. Porque senão diz, eu pensei que depois da cirurgia eu iria ter esse estilo de vida. Não, mas isso tem que ser resolvido antes da cirurgia. Tem que ser absolutamente falado, conversado antes. Doutora Asdrubal, a gente fala muito aqui no programa sobre a questão do peso, né? A obesidade é uma doença séria, né? E a gente comenta muito assim, a necessidade de as pessoas procurarem fazer exercícios físicos, né? E a musculação também é importante, né? Principalmente para os membros inferiores. Mas tem muita gente que faz musculação em academias em que os professores também não estão preparados para te dar uma orientação. De repente a pessoa faz um exercício errado e dá como diria a minha falecida mãe, um treco na coluna. Dá um treco na coluna. E aí também aquilo que seria para resolver o teu problema, para fortalecer a tua musculatura, acaba sendo um problema, né? Quer dizer, a postura também nos exercícios físicos numa academia. Tudo isso é importante. Sabe que eu fiz o meu fellow em Nova York, lá nos Estados Unidos. Naquela época, os Estados Unidos tinham uma pandemia de obesidade. Era um problema de saúde pública grave e infantil. Já começava na fase infantil. Isso foi em que ano foi? Isso foi em 97, 98. E não continua essa... Não, continua. Mas, e eu olhando aqui no Brasil, a gente não tinha nessa magnitude essa obesidade infantil. Hoje a gente tem. Então, esse é um cuidado que tu já tem que começar a pensar, não só na pessoa depois de uma certa idade. Não, já começar a educação alimentar já na idade infantil.
Isso que tu falaste é extremamente importante. Não é simplesmente eu faço atividade física. Que atividade física tu faz? Como tu faz? De que maneira? Com qual frequência? Eu sempre digo para os pacientes que não é ir para a academia e ficar 3 horas. A frequência é mais importante do que o tempo. Então, ir para a academia, ficar 45 minutos todos os dias é muito melhor do que ir 3 vezes por semana e ficar 1h30. Porque o músculo, ele se mantém estimulado por mais tempo. E o que tu comentaste, quando a gente fala em problemas de coluna, reforço muscular, é justamente tu tem que trabalhar a musculatura no seu reforço. A musculatura tem que ficar mais forte para poder proteger a coluna. Não adianta só fazer alongamento, não. O alongamento ele faz parte também desse processo, mas o foco é reforço muscular. E quando se vai para reforço muscular, tu tem que ter várias orientações. A postura do dia a dia é a mesma postura que tu tem que cuidar dentro da academia. E tem alguns exercícios na academia que, dependendo do problema da coluna cervical ou lombar, tu tem que no começo evitar fazer. Tu tem que ir devagar para deixar a musculatura estar preparada para tu fazer os exercícios mais avançados. Então, muitas vezes a pessoa vai para a academia, bom, agora eu vou começar com tudo. Não. Vou bombar, não. Né? Vai devagar, né? Aos poucos, e tu vai daí, a musculatura vai adquirindo resistência, vai adquirindo força, e aí tu consegue evoluir para os exercícios mais específicos. Não, eu sou um cara que estou fazendo academia, estou me cuidando. Maravilha, né? maravilha. Já faz um ano, estou me cuidando, tô nessa vibe de academia. E uma coisa que eu aprendi é o seguinte: não tenha vergonha de fazer pergunta para o seu professor. Não tenha vergonha. Pergunte. Se você acha que está fazendo exercício errado, pergunte: estou fazendo o exercício certo ou não estou fazendo o exercício certo? E a tal da escápula. Doutor, qual é que é a importância da escápula? Porque todo mundo olha a escápula, cuidado com a escápula. Quer dizer, fazer o exercício de forma correta é fundamental. Eu já fiz exercício aí de forma incorreta, por negligência minha mesmo, e dor na coluna, quase que eu te procurei. Porque a dor ela veio do calcanhar até em cima, aqui perto do osso. Uma dor terrível, né? Por ter feito um exercício errado, né? Tudo no seu tempo. Devagar, tudo no seu tempo. É bíblico, né? Todas as coisas têm seu tempo, né? Tudo no seu tempo. E assim, quando a pessoa é adolescente, jovem, ela pode fazer até algumas coisas erradas, mas ela não vai ter a dor. Porque a musculatura, ela está muito mais, vamos dizer assim, preparada para isso. Agora, depois de uma certa idade, tu tem que ter um controle no exercício, a velocidade sem impacto, a postura tem que ser muito bem vista pelo professor que está na academia, viu? Claro. Quando é que uma pessoa tem que procurar um neurocirurgião de coluna? Não sei se esse termo pode ser usado, assim, neurocirurgião de coluna. Quando é que a pessoa tem que procurar e que precauções as pessoas têm que ter para amenizar os problemas de coluna? Porque o processo de envelhecimento é natural, né? Em algum momento vai ter. O processo de envelhecimento é natural. As pessoas, tu sabes que houve uma mudança de cultura que eu achei fantástica. Antigamente as pessoas vinham procurar a mim para problemas de coluna já numa fase final. E a maioria das vezes, nesse momento agora tem que operar. Hoje elas vêm procurar já como uma orientação para não ter problema de coluna, para não precisar cirurgia no futuro. Então mudou muito o contexto dos pacientes e a sua perspectiva com um cirurgião de coluna. Então, assim, a pessoa que começa a ter dor, e sabe que lombalgia é o sintoma mais frequente da população. Lombalgia. É lombalgia, dor nas costas. Eu fiz um trabalho na nossa região e praticamente 48% dos adultos jovens têm dor nas costas. Então, assim, é extremamente presente na comunidade. Se essa dor começa a ser frequente e ela começa a aparecer mesmo com os cuidados que a pessoa tem, né? Então, uma das coisas que eu eu faço os movimentos que podem, que não podem. Então, praticamente, o movimento de ficar inclinado para frente no ar, com peso, sem peso, só o fato de ficar inclinado para frente, isso já não é bom para a coluna, porque a coluna foi feita
na sua posição neutra para tu ficar ereto. Aí vai bem. Mas tu ficar um pouco inclinado para frente, seja de pé ou sentado, ou pior ainda, pegar coisa no chão, um objeto no chão e levantar pesado, esse é o grande problema. Então muitas vezes é a postura do trabalho, a postura das atividades. E o paciente que começa a ter dor frequente, ele deve procurar o cirurgião até para fazer alguns exames para saber como que está a coluna nesse momento, o que ele pode fazer, o que tem de novo na medicina para essa situação da coluna, para ele ter uma qualidade de vida, um bem-estar para o resto da vida. E essa bendita hérnia de disco aí, que coisa chata, né? Quando se manifesta essa dor, né? Sim. Vamos dizer o seguinte, o bico de papagaio... O bico de papagaio é a mesma coisa? Não. O bico de papagaio é um esporão do osso. Então, esporão do osso. Bico de papagaio e hérnia de disco, de uma maneira geral, todo mundo vai ter, porque isso faz parte do envelhecimento da coluna. Doutor, tô cheio de bico de papagaio. Que bom, mostra que o senhor está vivo e tudo mais, porque isso faz parte nessa idade. O problema da hérnia de disco é quando ela sai do local, quando ela fica extrusa e ela aperta o nervo. Aí é o grande problema. A dor, é. A dor. Aí, a dor, ela começa nas costas e corre para a perna, corre para o pé, ou ela começa no pescoço e corre para a mão quando é hérnia de disco cervical. Então tem uma coisa boa que eu vou até te contar. Sabes que aqui na região, não me pergunta por que é aqui na região, então tem algumas pessoas que vinham com a orelha queimada. Orelha queimada? A orelha queimada no lobo dela. E o primeiro paciente que veio, eu tive hérnia de disco e eu tratei. Como é que foi o seu tratamento? Eu queimei a orelha aqui. E eu no começo, não tinha nenhuma evidência científica disso. E daí comecei a ver vários pacientes. E sempre queimava do lado oposto da dor da perna. Então o paciente chegava, sentava, eu olhava. O que foi? Eu tenho uma hérnia de disco. Eu disse, eu sei, a hérnia de disco é na perna esquerda. Doutor, como é que o senhor sabe? Queimou a orelha direita, né? E aí, como é que foi? Doutor, eu melhorei depois que eu fiz. Depois que eu queimei, eu melhorei. E daí eu já indiquei para os meus amigos fazer. Então, então vinha todos... Tô curioso agora. Então vinha todos consultar. O que é? A hérnia de disco acontece, ela aperta o nervo e tudo mais. 80% das hérnias de disco, evolução natural, ela regride, naturalmente. Tu pode fazer medicação, não fazer, ela regride. Então, de cada 10 pacientes que chega com a dor na perna por hérnia de disco, 8 vão ficar bem em questão de 6 semanas. Então, tu só vai operar 2. Os 8 vão ficar bem. De cada 10, 8 melhoraram. Então, se tu queima a orelha, logo que te dá dor, 8 de cada 10 vão melhorar que tu queimou a orelha. Então, os que eu recebia no consultório eram aqueles que, apesar de terem feito esse tratamento, não melhoraram e daí vieram me procurar. Então, isso aí é... Queimava a orelha? Como, doutor? Queimavam com ferro. Com ferro? É. Meu Deus. Cara, eu não sei bem a da técnica. Eu só vi o resultado. 15 dias aí na cabeça. E fica com uma falha no lobo da orelha, assim, né? Mas isso é mito? Sim, é justamente por isso. Porque é uma crença, assim, a pessoa... A evolução natural da doença, em 80% dos casos, é de melhora natural. Natural, não precisa queimar a orelha. Então, se tu queimar a orelha, se tu queimar a unha, se tu fizer isso, se tu não fizer nada, tu vai melhorar. 80% melhora. Só que alguém viu uma vantagem aí, né? Então, vamos fazer. E tinha que ser feito na fase aguda. Tinha que ser feito na fase do início. Tá doendo mesmo ali, porque queima a orelha. Se espera, melhora espontaneamente. Daí... Chegou alguém pegando fogo na orelha. Mas queimadinha aí, né? Não. Essa eu não sabia. Essa não tá aí, ó, viu? Ainda bem que eu fiquei sabendo agora. Agora os ouvintes da Rádio Caxias já vão estar sabendo. 80% melhora espontaneamente 6 semanas. E aí que a gente trata da medicação para essas 6 semanas,
tu passar com o melhor conforto possível para não ter esse Verdade. E problema. não precisa queimar a orelha. Não precisa. Você sabe Se rezar vai bem, qualquer coisa vai ajudar. benzedura, essas coisas, mas queimar a orelha não precisa. Doutora Asdrubal, muito bom falar com o senhor aqui. Obrigado pela presença aqui no programa. Imagina, eu que agradeço aí.